Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo, aqui na área mais uma vez. E no nosso encontro de hoje vamos dar continuidade a um aspecto gramatical muito importante, né? Dentre tantos outros, né? Que nós sempre estamos discutindo. Eu vou chamar a atenção de vocês mais uma vez para a relação entre regência e crase. Em aulas passadas, nós já vimos um pouco dessa relação de quando acontece regência, o que é regência, e naturalmente de quando acontece o fenômeno da crase, o fenômeno gramatical chamado crase. Só relembrando um pouquinho para vocês, quando se fala em regência, é quando eu tenho um termo que vai se relacionar com outro termo. É tanto que daí parte a ideia de termo regente e termo regido. Aí, Paulo, mas eu já ouvi falar em regência nominal e regência verbal. Exatamente. Pode ser a regência através de um nome e pode ser a regência através de um verbo. Ou seja, aqueles termos ali que vão estar se estabelecendo uma relação pode partir tanto de um nome quanto de um verbo. Por isso que se chama de regência nominal e regência verbal. Paulo, mas o que é quando eu vejo o nome regência? Gente, quando eu tenho lá, por exemplo, Paulo comprou, quem compra, compra algo. Veja aí que eu tenho uma relação entre esses termos. Por exemplo, Paulo precisa de algo. Então também tem uma relação entre esses termos. Só que uma tem preposição e outra não tem. Então regência é justamente essa relação, vou chamar entre aspas de completude entre os termos, que pode se estabelecer ou não através da preposição. Lógico que pensando em provas vestibulares, na maioria das vezes quando aparece essa relação de regência, eles vão focar justamente na presença de determinada preposição ou não. E o que eu sempre digo a vocês, pensem em exemplos. Quando falar regência, seja verbal ou nominal, lembrem, por exemplo, da ideia da expressão útil. Né? Um nome, se é útil a alguma coisa, pediu a preposição a, ou seja, teve uma relação de regência aí por meio de uma preposição. Paulo, mas nem sempre tem a preposição, seja para um nome ou para um verbo. Boa raciocínio, bom lembrete. E em relação aos verbos, aí você tem que lembrar de alguns verbos clássicos. Por exemplo, o verbo assistir, ele naturalmente, fruto de um contexto, de um sentido, ele pede no mínimo três regências distintas, diferentes. O que é regência? Essa relação entre o verbo e o termo que está completando, entre aspas, o seu sentido. Né? Lembrando que não necessariamente eu estou falando de verbos transitivos diretos, indiretos, eu posso também estar associado ao verbo intransitivo. Em relação ao verbo assistir, ele assistir pode ser no sentido de morar, residir, que vai pedir a preposição em, assistir no sentido de ver, que vai pedir a preposição a, assistir a alguma coisa, e assistir no sentido de cuidar, que aí não vai pedir preposição. Naturalmente, eu tenho aí transitividades diferentes. Verbo intransitivo, no sentido de residir. Verbo transitivo indireto, no sentido de ver, assistir a alguma coisa, pede a preposição. E o verbo assistir no sentido de cuidar, ele não pede a preposição. Beleza, gente? Deu para entender isso? Fiz só essa discussão para retomar com vocês. E vocês têm que estar atentos à ideia de que vocês usam muito desses verbos, desses nomes, pedido ou não preposição dentro de um determinado contexto, na hora da redação. Então estejam muito atentos a isso. Por exemplo, um verbo que vocês usam muito na hora da redação, o verbo visar. Né? Visar basicamente tem dois sentidos. Visar no sentido de ver, aí ele vai ser um verbo transitivo direto, não vai pedir preposição, ou seja, a regência que ele vai estabelecer com o seu complemento vai ser sem preposição. Visar no sentido de ver, não vai pedir preposição. E visar no sentido de objetivar, aí ele vai pedir a preposição, que é justamente um dos sentidos que vocês mais usam na hora da redação. Visar, objetivar. Diante disso, tal ação visa a construção, tal ação visa ao combate, ó, pediu a preposição a aí, ó, visa ao combate da problemática. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vejam que são situações que vocês usam com muita frequência, inclusive, na hora da redação. E falando disso, já conseguimos ter uma ponte. Falar de regência, naturalmente, é falar de crase, do fenômeno gramatical crase. O que danado é a crase, Paulo? Lembra aí pra gente. É a junção de um a preposição. E de onde vem esse a preposição? Justamente de um nome ou de um verbo que pediu esse a, fruto da sua regência daquele contexto, que eu acabei de falar. O verbo assistir no sentido de ver. Assistir a alguma coisa. Se é útil a algo, pediu a preposição a. A palavrinha que vai vir na frente, se for feminina, naturalmente ela vai pedir um artigo feminino. Ou seja, se for um substantivo feminino, ela vai pedir um artigo feminino. Então, na hora de juntar, se é útil a alguma coisa, é útil à sociedade. É útil à sociedade. Útil pede a preposição a. Sociedade é uma expressão feminina e pede a preposição, pede o artigo feminino a. Então, na hora que eu vou escrever,
eu vou juntar esse a, preposição, com esse artigo. Aí daí nós temos o fenômeno da crase. Vocês viram muito bem isso, a gente já exercitou, começamos a exercitar na última aula, não é isso? Então, crase sempre vai ocorrer antes de palavras femininas, sempre antes de palavras femininas, beleza? No verbo assistir, no sentido de ver, assistir a algo. Quando eu assisto a algo. Ah, Paulo, mas no dia a dia eu não falo assistir a algo, eu digo assistir o jogo, por exemplo. Realmente, isso aí pode ser uma pegadinha na hora da prova, justamente fazer você entender essas variantes, essas variedades coloquiais e mais formais, tanto do dia a dia, quanto essas que lhes são exigidas na hora, por exemplo, de fazer a redação. Então, esteja muito atento a isso, né? Vocês são muito cobrados, tanto dessa variedade coloquial do dia a dia, quanto dessa variedade formal que vocês colocam em prática justamente na hora da redação. Então, falar em crase é isso. Falar em crase é falar de regência. Falar em crase é entender que é um fenômeno gramatical de uma junção de uma preposição a mais um artigo feminino a. Esse a preposição pode vir tanto de um verbo quanto de um nome. Tanto de um verbo quanto de um nome. Isso é extremamente importante vocês lembrarem. E a palavrinha que vem na frente é um substantivo. Se é um substantivo, naturalmente, ela vai pedir um artigo feminino a. Lembrando que, a partir do momento que eu junto, né, eu tenho essa junção, eu vou precisar demarcar essa junção graficamente. Eu demarco com um acento. Como é o nome do acento? É o acento grave. Não esqueçam disso. Beleza, gente? Bacana? Tranquilo? Outra coisa, muito cuidado. Essa junção, nós temos a percepção dela naturalmente na escrita, quando colocamos lá o acento. Na fala, fica uma coisa só, literalmente. Assistir a aula, assistir a aula, assistir a aula. Veja, assistir a aula. Veja como sai naturalmente. Lá na hora da fala, eu não vou estar assistir a aula. Assistir a aula. Assim como na escrita, assistir a aula. Só que quando lá eu estou lendo, eu vou perceber que ali ocorreu crase, justamente o fenômeno da crase, por causa do acento indicador da crase, que é o acento grave. Beleza, gente? Bacana? E aí, eu chamei a atenção de vocês para algumas expressões que também são muito comuns de acontecerem na hora da redação. Eu coloquei disponível aí para vocês. Por exemplo, expressões como adaptado, obrigatório ou obrigatória, seja masculino ou feminino, destinado, apto, restrito, acessível, aplicado, intrínseco, ligado, favorável. E eu disse a vocês usam muito essas expressões na hora da prova. Por exemplo, na hora da redação, né? Essa situação está ligada a algo. Está ligada a algo. Vejam que esses termos, naturalmente, em termos da sua regência, eles pedem a preposição a. Aí vai depender, para acontecer crase, vai depender da palavrinha que vai vir na frente. Se ela vai ser uma palavra masculina ou feminina. Não é isso? Adaptado é adaptado a algo. Obrigatório é obrigatório a algo. Beleza? Outras palavras que vocês usam muito, substantivos, né? Aqui eu tenho adjetivos nessa primeira parte aí. Agora eu tenho substantivos. Se é o respeito, se é a igualdade, se é o direito, se é o desafio, se é o acesso, se é a contribuição. E aí faltou o azinho antes da adaptação. É a adaptação, é a contribuição, é o acesso, é o desafio, é o direito, é a igualdade, é o respeito a algo. Aí ele pede a preposição a. E como eu disse, para acontecer crase, vai depender da palavrinha que virá na frente, se é uma palavrinha feminina. E ali, naturalmente, acontecerá o fenômeno a partir da junção da preposição a mais o artigo feminino a. Beleza, gente? Tranquilo? Outras palavras são muito comuns na hora que vocês estão escrevendo a redação. Expressões como devido a, de forma análoga a, em relação a, quanto a, relativamente a, no que tange a, no tocante a, com relação a, no que se refere a, em referência a. Expressões como diz respeito a ou no que diz respeito a. Beleza? Então percebam que essas expressões aí, gente, são muito comuns delas já pedirem a preposição a, ou seja, em termos da sua regência, elas pedem a preposição a. Para acontecer a crase, aí eu tenho 50% do caminho já percorrido. Falta só perceber se a palavrinha que vai vir na frente é feminina, justamente. Beleza? Então, esteja muito atento, e algo que eu falei na última aula com vocês, vocês precisam revisar o texto de vocês, ver se os casos de a, dos usos do a que aparecem, se ali está ocorrendo a crase ou não. Eu já disse a vocês, são várias as regrinhas de uso da crase, mas vocês giram em torno basicamente dessa regra geral. Crase sempre antes de palavra feminina.
Tem algumas exceções, tem alguns casos mais específicos? Tem, mas vocês giram sempre em torno, na maioria das vezes que usam, vocês conseguem aí girar em torno, basicamente, de algumas regras. E essas regras eu falei para vocês na última aula. Quais foram? Primeira regra geral, crase sempre antes de palavra feminina. Crase sempre antes de palavra feminina. Aí é esse fenômeno. Preposição a mais artigo feminino a. Tá na dúvida, pega a palavra da frente e troca por uma palavra masculina, qualquer uma. Assistir a aula. Esse a tem crase ou não? Assistir está no sentido de ver, beleza, pede a preposição a. A palavra que vem na frente é feminina, então subentende-se um artigo feminino. Então, juntou a com a ali. Então, pela regra, há o fenômeno da crase, naturalmente eu vou colocar o acento grave. Paulo, mas eu estou na dúvida. Troca a palavra feminina por uma palavra masculina. Coloca ali jogo, é assistir ao jogo. Então, se ficou a expressão ao, é porque ali vai ter crase. E eu estou dizendo a vocês, com essa regrinha inicial aí, é o que vocês tendem a usar com muita frequência, com a maior frequência, ou que vocês basicamente usam na hora da redação. Então, a simples substituição por uma palavra masculina, você já consegue resolver ali aquele caso que você tem dúvida na hora do fenômeno da crase. A segunda regrinha que a gente lembrou na última aula. Cuidado com a crase antes de verbos. Não existe crase antes de verbos, que é outro caso que vocês tendem a usar com maior frequência. Beleza? Segundo caso, cuidado com crases antes de verbos. Não existe fenômeno da crase antes de verbos. E o terceiro caso que nós vimos, cuidado com as expressões femininas que vão estar generalizando e especificando. Quando eu tenho expressões que estão generalizando, na maioria das vezes que vem no plural, eu não vou ter crase. E quando eu tenho expressões no plural femininas, que ali eu estou especificando, naturalmente vai haver a concordância ali, feminino com feminino, plural com plural, naturalmente ali a gente vai ter crase. Foi basicamente as 3 regras que eu lembrei para vocês no nosso primeiro contato. Então, anota isso aí e relembra esses 3 casos. Crase sempre antes de palavra feminina, crase nunca antes de verbo e cuidado com essa ideia de estar generalizando ou especificando aquela expressão feminina que muitas vezes vai aparecer no plural. Beleza, gente? Tranquilo? E agora é praticar. Vamos continuar praticando e exercitando. Muito bom revê-los e até a próxima. Valeu!